Hoje é dia 16, esse é o nosso primeiro editorial do dia. Segunda-feira. Então vamos trabalhar porque o Lula precisa viajar. Vamos trabalhar porque ele quer viajar e não é piada. Literalmente, vamos trabalhar, Lula vai viajar para o Canadá. Ainda rimei para parecer menos sórdido pra gente aqui. É o seguinte, o Lula está indo para a cúpula do G7 lá no Canadá. E lá ele vai encontrar nada mais, nada menos do que ele, o Homem Laranja, que também já está chegando no Canadá. E junto, como não poderia faltar, o Macron também já está lá esperando o Lula. A gente vai falar sobre tudo isso, o que esperar da cúpula do G7, o que esperar, né, nesse momento de tensão entre Irã, Israel, Estados Unidos. Um movimento gigantesco acabou de iniciar, onde os Estados Unidos estão enviando mas literalmente vários aviões para a Europa, o que mostra que pode haver uma tensão muito maior sobre a guerra que está estourando aí, e os Estados Unidos podem entrar de cabeça nessa guerra. O Irã já sentiu o impacto, já sentiu o baque, alguns países se manifestaram, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso aqui também. Olha só, o Flávio Bolsonaro deu um depoimento bombástico, onde ele confirma um editorial que já foi feito há muito tempo atrás pela doutora Érica Gorga, ela que é professora de Direito, e aí não adianta. Descarta-se, de certa forma, agora o discurso sobre a anistia e foca 100% no discurso pelo impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. O próprio Flávio Bolsonaro, que foi muito criticado já, inclusive pelos seus pronunciamentos, nós vamos ouvir esse trecho do vídeo. Vamos falar disso aqui também. É meio irrelevante, mas não é irrelevante, né? As figuras, para mim, são irrelevantes, mas o que aconteceu, não. É o seguinte, um rapper chamado Oruan, que é filho de figuras do crime organizado, ele fez uma manifestação. E nessa manifestação, a Erika Hilton, que é uma deputada do PSOL, foi lá e deu um apoio moral para esse rapper. Acontece que não pegou bem mesmo. Tanto que não pegou bem que até o pessoal da esquerda começou a lavar a alma em cima da Erika Hilton. E aí ela teve que fazer um pronunciamento aqui, falando, olha, não, peraí, não é bem assim. Afinal, o que deu a impressão é que a Erika estava convidando gente do Comando Vermelho para entrar na política. Como assim? Pois é, a gente vai falar sobre isso aqui, sobre essa manifestação dela. Outro ponto, né, isso aqui eu já tenho até que pular a matéria, né, mais escândalo de corrupção, milhões de corrupção, malas de dinheiro. Isso aqui já virou corriqueiro, já virou matéria batida, né, todo dia tem uma diferente, não sei o que mudou de 2023 para cá. Em compensação, o Brasil está passando por dificuldades. Lembra dos índios Yanomamis, que os artistas da Rouanet ficavam falando que o Bolsonaro, mauzão, queria pegar eles? Pois é, a situação dos índios Yanomamis continua da mesma para pior. Mas o Lula tá pegando o nosso rico dinheirinho e mandando pro Caribe para passar chapéu com o dinheiro dos outros. Mandou 27 milhões pro Banco do Caribe. Meu amigo. Alguns já apostam, segundo essa matéria do Adalberto Piotto, que o governo Lula já acabou, já é um zumbi. Já acabou, mas precisa terminar. E a gente vai falar, é possível terminar através de um impeachment ou não? Vamos falar também das manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos e uma publicação que o Donald Trump fez falando que não vai recuar para esses esquerdistas aloprados que estão causando o terror lá nos Estados Unidos. Vamos falar sobre tudo isso, beleza? E se der tempo, a gente ainda vai falar ainda nesse editorial sobre Israel e Irã, né, e os Estados Unidos entrando no meio dessa paradinha toda, tá bom? Deu pra ver que a gente já começou segunda-feira com energia total, porque tem que gerar muito imposto, gente. Senão, o pessoal não passeia, né? Vamos pra cima? Vamos começar? Então vem comigo, bora de matéria. É o seguinte, pessoal. Antes de começar, eu só queria colocar essa publicação do ranking dos políticos, que foi a primeira matéria que eu vi hoje.
né? Eu acordo todo dia, mais ou menos umas 5h30, 6 horas. Eu sou madrugador, acordo com as galinhas. Eu sou da roça e sabe disso. Tenho orgulho de ser da roça, tá? E aí eu acordo. Tem um galo aqui em casa, não sei se vocês sabem. Tem um galinho, tem galo, né? Tem uns cachorrinhos aqui, tem pavão aqui, tem altos bichos aqui, Angola, galinha da Angola, tem um monte de coisa. E o galo fica bem do lado, né, do meu quarto. Aí o galo todo dia canta de madrugada, eu acordo, pego o celular para ver as matérias e a primeira, essa aqui. Segunda-feira, acorde cedo, vá trabalhar e não reclame. O STF não gosta de críticas a políticos nas redes sociais. É o ranking dos políticos falando, ó, o STF já tem maioria, já reinterpretou o Marco Civil da internet. Então, se você reclamar, vai dar ruim para você. Então, não vamos reclamar, vamos fazer tudo com um sorriso no rosto e vamos começar de matéria. Afinal, as viagens do Lula precisam ser custeadas por alguém, não é? Dá uma olhada só. Matéria do Igor Gadelha, do jornal Metrópolis. Lula embarca para o G7 no Canadá, como uma prioridade. Qual que é a prioridade do Lula no G7? Primeira coisa que você precisa saber é que o G7, né, é o grupo dos países mais industrializados do mundo. E o Brasil não está lá. É um convidadinho, você sabe, quando você tem aqueles eventos, aí você dá um convitezinho de... não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o amiguinho ali comparecer só para passar inveja nele? É o Brasil. O Brasil não é um país dos mais desenvolvidos, né? Industrializados. Tá? Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. O Brasil perder para a França, para o Reino Unido, é vergonhoso, né? O que nós temos de recursos minerais, naturais, para poder ter uma indústria pulsante. Lembra do discurso do Nióbio? Lembra de tudo isso? Pois é. E o Brasil era para estar bem demais, né? Bem demais. A cúpula já começou, tá? Ontem, no domingo, e com a chegada de alguns líderes do grupo ao Canadá. Na segunda-feira, hoje, na manhã, de terça, amanhã também, as reuniões serão exclusivas para os 7 membros do bloco, né? Os países convidados só se juntam no início da tarde de terça-feira, mas Lulu já foi para lá, tá? O Lula já está lá. Lula vem atuando pessoalmente para tentar garantir a presença do maior número de chefes estrangeiros na COP30. O presidente brasileiro já disse, inclusive, que pretende ligar para o Donald Trump caso o atual chefe da Casa Branca não confirme a presença na cúpula em Belém. Não, eu prefiro ver o Lula receber ou não face to face mesmo, né? O que acontece? A COP30 que o Lula está fazendo está se tornando um dos eventos mais vergonhosos internacionais que o Brasil já produziu. Altas críticas, até a gente da esquerda está criticando a COP30 do Lula, né? Dizendo que desmataram parte da floresta amazônica para construir uma estrada para chegar até Belém, para um bando de burocrata rico chegar lá e falar que está salvando o meio ambiente, né? E aí o Donald Trump já desembarcou no Canadá, foi recepcionado lá no Canadá, né? Alguém percebeu a cara do índio meio emburrada ali com o Donald Trump, né? Mas a grande questão que nós temos é o seguinte: o Donald Trump já chegou, faz parte do bloco do G7, o Brasil já está lá, provavelmente vai levar a Janja para passear um pouquinho também, para fazer ali uma tentativa, né, um convite pro evento do COP30 aqui no Brasil não ser um fiasco. E aí, é óbvio que a discussão desse G30 vai pairar, né, sem sombra de dúvidas, a guerra do Irã, né? O presidente francês Emmanuel Macron também chegou ao Calgary na noite de domingo, enquanto os líderes do G7 se preparavam para uma reunião nas montanhas rochosas do Canadá. Então o Macron já chegou também, já está lá pronto, né? Eu acho até interessante como que vai ser a discussão do Macron e do Lula, porque o Macron declarou apoio a Israel, e aí a turma da esquerda aqui que amava o Macron, tá tudo com raiva do Macron agora,
né? A galera que defende aquele grupo do Irã que é homofóbico, aquele grupo do Irã que mata criancinhas, que mata mulheres, né? Terroristas. A turminha que defende lá, agora tá com raivinha do Macron, para vocês terem noção. Então, assim, a gente vai estar acompanhando o que vai acontecer nesse G7 e vamos trazer todas as informações para vocês, tá? Até porque a gente tem que acompanhar quem tá pagando, né, a ida do Lula lá, somos nós. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente precisa discutir e debater aqui também é sobre impeachment do Lula. Tem esse vídeo do ministro do Supremo, tá? Dos ministros supremos. É o seguinte, vocês sabem que eu não sou mentiroso, não sou esses caras caça-like que tá aqui, ai, eu vou falar só o que vocês querem que eu fale. Não sou assim, vocês já acostumaram comigo, vocês têm raiva de mim, mas vocês gostam de mim, eu sei disso, tá? É o seguinte, o Flávio Bolsonaro é um ensaboado. Vocês não veem não, porque vocês devem saber que se lá atrás, tivesse uma CPI da Lava Toga, faltou uma assinatura. E aí adivinha quem foi a criança que não assinou? O Flávio Bolsonaro. Essa aqui ainda não deu para descer. No ano passado, né, o bonitão foi dar uma entrevista, quando estava pressionando em cima do impeachment do Alexandre de Moraes. Não, eu não sou a favor de impeachment do ministro do STF, Flávio Bolsonaro. Agora, ele volta atrás e nessa entrevista aqui ele fala, não, a forma agora é articular para que se possa fazer, né? Em 2026, maioria no Senado para ter um impeachment do STF. Eu ainda duvido, porque teve um monte de gente que foi eleito com pedido de voto do Flávio Bolsonaro, Romário, por exemplo. Um monte de gente teve pedido de voto e na hora H pôs o Dino lá, não é? Votou pelo Zanin. O Flávio Bolsonaro fez um voto pelo Cristiano Zanin, vocês não lembram? Votou a favor do Cristiano Zanin, dizendo que o Zanin é um criminalista, garantista maravilhoso. Vocês não lembram disso? Pois é. Agora ele fala que vai lutar e batalhar para em 2026 termos impeachments dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Dá uma olhada aqui. O professor Mauro Rosa, professor de Direito, e a Érica Gorga, excepcional professora de Direito, disseram o seguinte, olha, enquanto estava todo mundo batendo em cima dessa tecla do impeachment, nós alertamos que o impeachment pode ser favorável aos ministros... A anistia seria aproveitada pelos ministros do Supremo. O próprio Flávio Bolsonaro, na articulação, falou, olha, é bom os ministros do Supremo Tribunal Federal aceitarem a anistia como ela está, porque a anistia vai alcançar também os ministros do Supremo. Sabe o Clezão? Pois é, os ministros do Supremo que aplicaram abuso de poder serão anistiados também. Sabe, as prisões ilegais, os 2 anos das famílias aí, serão anistiados. Hoje se provou que não existe liame nenhum entre Bolsonaro e 8 de janeiro. Ficou provado. Vamos assistir o vídeo do Flávio Bolsonaro aqui, escuta só, né? Urgente, enquanto todas as lideranças políticas batiam na tecla equivocada da anistia, havia uma brasileira que apontava o impedimento como caminho razoável, a doutora Érica Gorga. Do Supremo. O senhor já falou que o senhor é contrário a isso no ano passado. Não falei que era contrário. Eu falei o seguinte, falei que naquele momento eu estava acreditando numa autorregulação do Supremo. O que é isso? Inclusive todo mundo na política começou a adotar a mesma expressão depois de uma entrevista minha lá no Roda Viva. É que o próprio Supremo, né, entre eles lá, os 11, olha, já foi longe demais. Agora vamos fazer um processo normal. Vamos fazer um processo sem viés persecutório. Foi isso que eu esperava do Supremo. Mas nunca falei que eu sou contra o impeachment de ministro. Eu falei que acreditava nessa autorregulação. E agora, como eu... O que o Flávio Bolsonaro está falando é que no ano passado ele falou o seguinte, não falei que eu era contra o impeachment dos ministros do Supremo. O que eu falei foi o seguinte, não, ministros, só mudem um posicionamento daqui para frente que a gente esquece tudo que aconteceu até agora. É isso, tá? Eu já vi que não tá acontecendo, não tem outro caminho a não ser o impeachment de ministro do Alexandre de Moraes. Eu acho que isso tem que estar na mesa. E mais uma vez, eu não sei qual é a pressão que ele exerce sobre o Davi Alcolumbre, que isso sequer é pautado, sequer é instaurado uma comissão para começar esse processo, que precisaria só de 41 senadores, eu acho que hoje nós teríamos. Hoje nessa composição? Eu acho que nessa composição nós já teríamos. E aí, em função de tudo que está acontecendo, a gente, obviamente, já começa a fazer um mapa das eleições de 26.
Eu tenho a convicção de que nós, a centro-direita, vai fazer pelo menos 54 senadores dos 81 que vão estar aqui a partir de 27. Coincidentemente, é um número necessário para fazer impeachment de ministro do Supremo. E aí vai ser confusão. Vai ser confusão, porque... Vai ser confusão, vai ser confusão. Se nós temos 54, nós também temos 41 para fazer o presidente do Senado. E se nós fizermos o presidente do Senado, obviamente vai ser alguém que defenda essa pauta de corrigir essa injustiça que a Alexandre de Moraes está promovendo contra o presidente Bolsonaro, de fazer se cumprir a lei de impeachment, né, que diz lá que o ministro do Supremo não pode ter atuação político-partidária, não pode, não pode ele ser claramente impedido para julgar uma causa e está julgando. Tá? É constrangedor ver o Alexandre de Moraes questionando ali as pessoas que estão sendo ouvidas, e elas trazem relatos que implicam, que dizem respeito diretamente ao Alexandre de Moraes, né, que em tese ele seria vítima. Além de toda a interferência que ele já fez na investigação, ele escolheu o Alexandre de Moraes escolheu quem são os investigados, o Alexandre de Moraes escolheu quem são os investigadores, o Alexandre de Moraes, em vários momentos, alijou o Ministério Público de participar do processo, depois ele esquentava, né, ele regularizava, ouvindo o Ministério Público depois que ele já tinha feito o que ele queria. Ele mandava relatórios feitos pela Polícia Federal voltarem porque não estava gostando do relatório. Ele era a suposta vítima e ele está julgando. Cara, que democracia é essa? Isso não existe. Então, mais uma vez, é constrangedor quando as pessoas estão ali, né, sendo interrogadas e ele está ali, parece que se defendendo. Quando ele tinha que ser uma pessoa isenta para julgar. Então, assim, é tão lógico isso, é tão óbvio isso, que você vai juntando as peças do quebra-cabeça. Quem sabe, né? Se a gente tivesse um processo, né? Uma CPI da Lava Toga lá atrás, isso não tivesse escalado tanto. Escuta o que eu vou falar. Ó, eu tô com 1.882.000 seguidores. Eu vou perder agora pelo menos uns 10 mil. E eu entendo vocês. Eu entendo vocês. Eu vou falar mal do Bolsonaro, tá? E eu entendo vocês se vocês saírem. O que está acontecendo com o Bolsonaro é absurdo, é injusto. É algo que viola, na minha visão, totalmente os preceitos do devido processo legal, da imparcialidade, entre outros pontos do direito brasileiro. E eu estou falando aqui como advogado. Mas o que está acontecendo com o Bolsonaro? Vocês ficam, ai, tadinho do Bolsonaro perseguido. Não chega aos pés dos presos do 8 de janeiro. E aí, essa classe política, o Flávio Bolsonaro está preocupado só com o pai. Nunca foi atrás de um dos presos do 8 de janeiro. Nunca foi. Clezão perdeu a vida. Tem um outro aí, me fugiu o nome, um empresário que está fugido nos Estados Unidos. Esdra, né? Cara, a vida do cara tá um caos. Ele fez um vídeo chorando porque ele precisava falar com o Eduardo Bolsonaro, porque a vida dele... Eles confiaram 100%. Então, cá entre nós. Falar agora, não. Vamos fazer só aqui, os ministros se adequam, ficam por isso mesmo, os presos ficam lá e tá tudo bem. Isso é canalice. Vocês me desculpem, Bolsonaro não chega aos pés a perseguição que está acontecendo com o Bolsonaro, do que aconteceu com a Débora do Batom, do que aconteceu com o Clezão, com o Edras, com o Cacique Cereira e com todos os outros aí que estão acontecendo. Então, vocês que ficam, ai, Bolsonaro mais perseguido da história. Não. Pode sair do canal se você ficou nervosinho com o que eu falei, não tem problema. Eu te entendo, eu respeito você, tá? Não, eu não gostei do que o Sandro falou. Mas não chega aos pés. O que acontece com o Bolsonaro hoje, o Bolsonaro tá solto até agora. Teve gente que ficou 2 anos presa. A Débora, longe dos filhos, ela tinha direito a sair. Não teve. Então, cá entre nós, esse papinho do Flávio Bolsonaro não me convence. Mas não me convence mesmo. Pronto, falei. Pronto, vou perder seguidor. Mas eu não vou deixar de dar a minha opinião sincera sobre isso. Vamos lá, pessoal. Bora pra cima. É o seguinte. Dá uma olhada nessa coisa linda aqui. É o seguinte, essa matéria. Érica Hilton versus Oruan. Entenda por que a deputada foi criticada ao conversar com o rapper. A parlamentar chegou a receber comentários de desaprovação até por companheiros da esquerda. Uma troca de mensagens entre a deputada federal Érica Hilton, do PSOL, né, e o rapper
Oruan deu o que falar nas redes sociais e se tornou alvo de vários comentários políticos por parte da esquerda e da direita. O episódio ganhou destaque após o parlamentar responder a um apelo do artista que buscava entender como poderia se mobilizar politicamente contra a violência do Estado nas favelas, contra os jovens das favelas, que anda com guarda-chuva na mão. Pois é. A Erika Hilton foi lá e falou, não, você tem que se articular, entrar na política. Oruan responde vídeo de Erika Hilton, querem acabar com as nossas imagens. Em vídeo, a deputada federal Erika Hilton explica os motivos que a levaram a abrir diálogo com o rapper. Detalhe, só pegou mal porque ele é filho do Marcinho VP, né? Ele faz músicas com apologia ao Comando Vermelho, né? Após Oruan comparecer ao Morro de Santo Amaro para protestar ao lado da comunidade que pedia justiça pelo jovem Eros assassinado pela polícia, a deputada respondeu a um post do cantor e indicou alguns movimentos sociais para ele conhecer. Dessa forma, a Erika Hilton buscou aproveitar uma brecha para orientar politicamente o Oruan, que hoje é um dos rappers mais populares do Brasil. Rappers mais populares do Brasil, por que será? E aí, a crítica veio como tinha que vir, né? A deputada federal Erika Hilton se pronunciou nesse domingo após a repercussão negativa de uma publicação em que aconselhava Oruan, filho de um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho, a fazer a revolução com o pé no chão. Vocês não entenderam. A Erika Hilton foi lá, um dos filhos do líder do Comando Vermelho, falou, não, faça uma revolução com o pé no chão. O rapper questionou na rede social o que fazer diante da morte do Eros Guimarães, né? Essa semana, eu errei. Inicia a deputada em um vídeo de retratação postado na rede. Cara, até a esquerda falou, peraí, Érica, você tá mandando a galera do Comando Vermelho entrar na política. Você tá indicando pra eles, pra galera do Comando Vermelho, entrar nos grupos sociais. Ué, e aí como é que você não quer dar de presente para a direita, criticar, porque no momento em que a violência é o maior problema do Brasil, a esquerda vem orientar o filho do líder do Comando Vermelho a entrar na política. Agora, eu pergunto para você, meu amigo, se fosse um cara de direita fazendo isso, já tinha busca e apreensão na casa dele, já estava inelegível e já estava na cadeia. Não tenha dúvidas disso. Vai ficar por isso mesmo. A mídia não deu nem repercussão. Isso aqui aconteceu 4 dias agora que a mídia veio falar uma coisinha ou outra. Imagina se fosse... Não, presta atenção. Se fosse, sei lá, o Marcel Van Hatten, se fosse o Bilinski, se fosse o Gaia, fizesse um comentário e esse cara, né? Esse cara fosse, sei lá, um membro de uma facção neonazi. Tava preso, cara. Agora não. É um cara do Comando Vermelho, filho do líder do Comando Vermelho, onde o próprio cara foi mais criticado ainda pela Erika Hilton, que é uma trans, porque o cara é homofóbico. O cara, literalmente, né, até hoje nunca foi preso por causa disso, mas fala mal de homossexuais abertamente. Cara, essa esquerda tá mais perdida do que você possa imaginar. Vai chegar em 2026 com a população brasileira com ódio da esquerda. Pode ter certeza disso. Por quê? A esquerda, no momento de maior violência, está fazendo o quê? Abrindo diálogo com filhos de facção do Comando Vermelho. Ninguém pode esquecer da dama do tráfico indo no Ministério da Justiça. Ninguém esquece isso. No momento em que o Brasil tá passando fome, vem o Lula e manda dinheiro pro Caribe. Perdoa a dívida do Maduro, sem contar os escândalos de corrupção absurdamente que estão nos noticiários todo o tempo. Olha só, Lula faz doação de 27 milhões para o Fundo do Caribe, enquanto isso crianças comem farinha com água em escolas indígenas do Brasil. É isso que está se tornando a esquerda. Então, o Brasil está vendo o que é a esquerda. As redes sociais, ninguém vai conseguir calar as redes sociais, não adianta. Você pode calar um influenciador A ou B, mas o povo está indignado. O povo, o dia que ele chegar lá no posto de saúde e estiver faltando medicamento, dane-se o que o STF pensa. O cara vai pegar o celular e vai falar, ó, meu filho está morrendo porque não tem medicamento. É esse governo safado. Vai acontecer isso. E ninguém vai conseguir controlar.
Isso, não tenha dúvidas disso, tá? Então, resumindo, a cada dia que passa, a gente vê a atuação da esquerda afundando ainda mais a esquerda. Não tem mais diálogo com ninguém no Brasil. E não à toa, o Adalberto Piotto fez uma matéria inteira dizendo o seguinte: o Lula 3 já acabou, mas precisa terminar. O governo derrete nas pesquisas de opinião porque cada vez mais gente se interessa em acompanhar a política, acreditando, agora, nos seus próprios olhos e não no que eles te contam. Cada dia que passa, as pessoas estão mais críticas. Muitos de vocês estão aceitando críticas, inclusive, ao filho do Bolsonaro, que é o que eu acabei de fazer, ao próprio Bolsonaro, e falando, não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando eu faço uma crítica ao Bolsonaro, crítica pontual, como esse caso do filho do Bolsonaro, hoje vocês já sabem distinguir. Não quer dizer que todos os atos são negativos ou positivos. Hoje a gente acredita com os olhos. Hoje a gente vê e fala, opa, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Mas esse aqui acerta mais do que esse. E todo mundo sabe que não existe ninguém perfeito na política. Ponto. É ponto. Vocês vêm aqui e me assistem. Um dia eu tô descendo a lenha no Tarcísio. No outro dia eu tô falando, não, mas é melhor do que o Lula. Eu preferia o Tarcísio do que o Lula. No outro dia, não, mas o Tarcísio é um bom gestor. Então, tem gente que fica meio assim, mas e aí? Um dia ele fala bem, outro dia ele fala mal. Não é. O ato X é mal. Igual, pra mim, o Flávio Bolsonaro tá nem aí pro STF, gente. O Flávio Bolsonaro nunca foi preso no 8 de janeiro. Não tá nem aí pros presos do 8 de janeiro. Essa é a minha visão. E se eu tiver equivocado, que me desculpem. Né? Que me desculpem. Então, essa é a minha visão. E aí, eu não vou ficar aqui, não, mas não sei o que, sempre tem razão. Não vou nessa. Não vou nessa. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Tá rolando um movimento. Esse movimento é um movimento de conscientização do brasileiro. Para que o brasileiro não vote em 2026 em Romários. Para que o brasileiro não esqueça que o Flávio Bolsonaro tá lá. Mas que ele votou a favor de colocar o Zanin, o Dino. Vocês esqueceram disso? Né? O Dino, eu vou me esquivar aqui, que eu não me lembro se o Flávio voltou, porque eu acho que foi secreto, né? Mas o Dino tá lá. O Dino tá lá. Acho que teve sim, não me recordo bem. Eu sei que teve um negócio, mas poderia ser muito pior. Teve gente que falou, ó, é melhor votar no Zanin, veja, poderia ser muito pior, poderia ser o Dino. Depois estava lá apoiando o Dino. Então, assim, tá na hora do brasileiro acordar, parar de idolatrar qualquer um que seja, começar a enxergar com a realidade. É isso que eu defendo aqui nesse canal. Se você algum momento acreditou diferente, que eu tô aqui para idolatrar político A ou B, tá um equívoco aí, né? Aqui eu não tô aqui para idolatrar político A ou B. Eu gosto de algumas coisas do Caiado, não gosto de outras. Tem hora que age como um mané e tem hora que acerta a mão. Eu gosto do Tarcísio, tem hora que age como um craque na administração, tem hora que age como um mané, como quando pediu a prisão ali do Pablo Marçal, se igualou a galera da esquerda. O Pablo Marçal teve coisa que ele falou que eu gostei, outras coisas agiu como um mané. O Bolsonaro também é mané quando ele age errado, quando ele chega lá e, não, mas não sei o quê. Não, tem muita coisa também que o Bolsonaro é. Então, vamos começar a admitir aqui que o jogo político é um jogo bruto, né? E a gente tem que analisar o que é certo e o que é errado. Bom, certo? Falei. Tá, eu vou olhar, tá? Tinha 1.882.000 seguidores. Amanhã vamos ver se a gente cai pelo menos para 1.850.000, né? Pelo menos 20, 30 mil seguidores, eu acho que eu perco com essa. Mas não vou voltar atrás daquilo que eu realmente acredito. Não sou cego de não enxergar os erros de filhos de Bolsonaro, nem nada disso aqui, não. Vamos para a próxima. Seguinte, pessoal. O Donald Trump está passando por momentos críticos. A esquerda, lá nos Estados Unidos, ainda tem força. Diferente aqui do Brasil, que eles tentam se mobilizar, faz um fiasco. Ontem mesmo, teve manifestações aqui no Brasil, um fiasco. Uma pataquada, né? Alguns mequetrefes ali que participaram ali daqueles eventos anti-Israel, né? A verdade é essa. Agora, e ontem também teve Marcha da Maconha, e pra Marcha da Maconha aparece gente, né? É a esquerda. Vamos lá. Mas o que acontece? O Donald Trump fez uma postagem e falou que não vai recuar.
com a mobilização da esquerda. Olha só, o ICE demonstrou força. ICE é o órgão, né, contra a imigração ilegal dos Estados Unidos. O ICE demonstrou força, determinação e coragem ao facilitar uma missão, a maior operação de deportação em massa de imigrantes ilegais da história. Para atingir o objetivo, precisamos ampliar os esforços nas maiores cidades dos Estados Unidos. Ou seja, o Trump deixou aqui muito claro, não vai recuar. Foi feita uma pergunta para o Leandro Ruschel, que escreveu o seguinte: o que aconteceu em Los Angeles pode se espalhar para o resto dos Estados Unidos? A resposta é sim. A esquerda lá está articulada, mas pode ser um tiro no pé da esquerda. Ou seja, sabe o que eles fizeram aqui? Só que aqui foi injusto de pegar os manifestantes do 8 de janeiro? O Trump está de olho nisso. O que aconteceu em Los Angeles pode se espalhar para o resto dos Estados Unidos? O objetivo da esquerda, da extrema esquerda, é exatamente esse: promover uma pressão sistemática para que o governo Trump não consiga ir à frente com a sua agenda, a agenda que foi eleita com amplo apoio popular, né? Então eles utilizam todos os aparatos, inclusive as suas milícias extremistas que adotam táticas de terrorismo doméstico para impedir a agenda de Trump, né? Nós já vimos isso durante o primeiro mandato, utilizando Black Lives Matter, a questão racial, e agora a gente está vendo isso utilizando como mote a questão da imigração ilegal, né? Mas o propósito é exatamente esse. Qual é que é o problema para a esquerda? Hoje a postura é completamente diferente. A maioria do povo não tolera esse tipo de arruaça, até porque já percebeu, né, o quanto essa arruaça é danosa durante os protestos Black Lives Matter, e há um apoio por essas medidas de expulsão de imigrantes ilegais. Então eu creio que pode ser um tiro no pé da esquerda, dependendo de como isso se desenrole. O que Sim, né? Pode ser um tiro no pé da esquerda. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos não é diferente do Brasil. Cada vez que a esquerda está atuando, mais o povo brasileiro toma ranço da esquerda. Cada vez. Cada vez que vem a Erika Hilton, começa aqui, e vai lá chamar um filho de traficante para entrar na política, eu falo, mas peraí, a violência é o maior problema do Brasil. Parece que eles não veem as pesquisas. A violência e o crime organizado é o maior problema do Brasil, segundo as pesquisas. Vai lá e abre diálogo com esses caras. O que vai acontecer? A população vai tomar ranço. Os gastos públicos é o maior problema no Brasil. Aí aparece a Janja e o Lula gastando bilhões em viagem, enquanto vem uma princesinha lá do Japão aqui para viajar de classe econômica. Ou seja, o discurso da esquerda está totalmente fora do contexto, né, da realidade da população. É isso que está acontecendo. Pessoal, para encerrar, só um esclarecimento, tá? Quando eu venho aqui e exponho a minha opinião e faço críticas, critiquei o Flávio Bolsonaro porque ele não assinou a CPI do abuso de autoridade. Quando eu faço críticas ao Flávio Bolsonaro, que em entrevista lá atrás, falou que não tem que fazer impeachment dos ministros do Supremo. Eu acho que eles têm que amenizar agora, que a gente esquece tudo que eles fizeram com os presos do 8 de janeiro. Inclusive, a anistia vai ser boa, porque vai alcançar eles também. Eu discordo do cara completamente, tá? Eu discordo. Quando eu digo que os presos do 8 de janeiro estão sofrendo muito mais do que o Bolsonaro, é o que eu acredito mesmo. Então, eu não quero te ofender, você que acredita no Bolsonaro ou que acredita no Flávio Bolsonaro. Mas eu acredito que quando você entra num canal, e é uma característica de um canal do YouTube, é que põe a sua opinião ali, mas não é uma opinião igual às do Supremo, que é irrefutável. Se você tem argumentos contrários a isso, por favor, me ajude a achar o caminho. Então, se você não concorda comigo, deixa no comentário. Sandro, você errou aqui, eu não concordo. O Bolsonaro está sofrendo mais do que a Débora do Batom, mais do que a família do Clezão. O Bolsonaro está sofrendo muito mais do que eles. Você pensa assim. Agora, se você não pensa assim, aí você coloca, não, Sandro, eu concordo com você. Eu queria que você continuasse nessa linha independente, falando realmente o que você acredita, que a gente já está cheio de bajulador por aí, tá? Você que ficou até o final, por favor, me ajude para saber se eu estou no caminho certo ou não. Tá certo? Abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.